O que é e como age a chamada direita permitida? Quem são os representantes dessa corrente que conta com o apoio do sistema e da mídia? O novo Teatro das Tesouras é tão cordial quanto o que durou entre 1989 e 2013? Esse é um vídeo do canal Visão Direita Brasil. Curta, comente e compartilhe. O novo Teatro das Tesouras e o cabo de guerra pelo poder. O Brasil acompanhou entre a promulgação da nossa Constituição e o ano de 2013 o período político que sabiamente o professor Olavo de Carvalho batizou de Teatro das Tesouras. Basicamente duas correntes políticas de pensamento similar à esquerda, com apenas algumas nuances de diferenças, se aliaram nos bastidores para sufocar qualquer crescimento de uma linha conservadora mais à direita. Para isso, se digladiavam frente às câmeras, criando uma falsa polarização e um acordo velado de alternância do poder, sem que nenhum dos lados deixasse de participar em nenhum momento dos bastidores do sistema. Ocorre que um dos lados quebrou o acordo, Lula e o PT não quiseram devolver a presidência aos seus pseudo-opositores do PSDB, e para tal se valeram de toda a força da máquina pública por meio da concessão de crédito e controle artificial dos preços. Com isso elegeram Dilma Rousseff. Essa traição não iria passar impune, o PSDB tinha o controle à época da maioria do STF e muita influência na Polícia Federal. Antevendo o contra-ataque, o PT organizou por meio de seus braços estudantis uma manifestação em 6 de junho de 2013, na Avenida Paulista para minar a credibilidade dos tucanos e garantir a reeleição de Dilma no ano seguinte. Porém, o slogan da manifestação teve efeito reverso: não é pelos 20 centavos. Essa frase acordou nos brasileiros uma indignação adormecida, milhões de pessoas foram às ruas com as mais variadas demandas, e a partir daí, a primeira real polarização começou no país. Mas o PSDB não era capaz de representar esse movimento. Começaram então as primeiras manchetes da Operação Lava Jato, que desnudava os bastidores da corrupção nos mais altos escalões do Brasil. Mesmo com todos esses acontecimentos, a presidente é reeleita, só que dessa vez, a eleição não terminou no segundo turno, uma grande onda de desconfiança no processo eleitoral tomou conta do Brasil e a escalada do desastre econômico e da corrupção fizeram com que o impeachment fosse inevitável. Nos bastidores a batalha continuou, o PT usa um de seus campeões nacionais, para minar Michel Temer que havia assumido e com isso começa a preparar terreno para se reerguer com a construção da narrativa que o impeachment havia sido na verdade um golpe. A disputa para ser a nova direita fica em aberto, o sistema prepara Geraldo Alckmin para a eleição. Mas, ninguém contava com o crescimento do nome de um deputado, até então tratado de forma caricata e vendido como tendo posições autoritárias e preconceituosas, pela mídia. Contra todas as projeções e até mesmo um atentado que quase lhe custou a vida, assume a presidência, Jair Bolsonaro. O sistema sente o baque, o Congresso e governadores se movimentam com o apoio da mídia para boicotarem seu governo desde o primeiro momento. Alternativas se apresentam com o discurso de serem os reais liberais, ou os reais conservadores, ou a direita real. Nenhum nome ganha força ou é capaz de diminuir a popularidade do mandatário, então só restou a seus opositores redimir a figura de Lula. O ex-presidiário tem sua ficha imaculada por meio de uma manobra do judiciário, a mídia prepara sua redenção, CPIs e decisões monocráticas minam a administração do executivo, uma turba de isentões e oportunistas pulam do barco. A pandemia muda os rumos da história do planeta e as relações de poder, o antigo inimigo do PT se lança como vice na chapa, nasce a narrativa da democracia em perigo. Artistas e agências promovem o nome do petista, influenciadores, jornalistas e antigos desafetos se curvam ao esquerdismo como solução. O TSE censura e persegue qualquer voz de apoio à reeleição de Bolsonaro. Institutos de pesquisa apontam vitória esmagadora do ex-condenado. Mas, ao final do segundo turno, o que o país acompanhou foi uma diferença de menos de 2 pontos percentuais. Fica evidente então que a força política da direita brasileira havia se consolidado, com isso o sistema precisa criar uma alternativa para evitar o retorno de Jair Messias. O primeiro passo é torná-lo inelegível, o segundo é criminalizar o discurso de seus apoiadores, o terceiro é controlar a informação das mídias alternativas por meio de regulação, o quarto é criar um factoide para a criação de um salvador da pátria, e finalmente lançar esse nome como a alternativa moderada contra a esquerda. O problema desse plano do sistema é que nós já o descobrimos bem antes que eles podiam imaginar, e agora cabe a cada um de nós, os despertos, mostrarmos ao maior número de pessoas possível o que eles pretendem e as reais intenções por detrás dos nomes que serão apresentados como a direita permitida.